Bem, pessoal, então, boa tarde. Aqui é o professor João Canali, coordenador da UBA e da Mostra Brasileira de Foguetes, fazendo uma live um pouquinho diferente das três que fizemos antes desta. O pessoal reclamou, não, Canali, só você fica aparecendo na live, fazendo foguete de um tipo, foguete do outro tipo, fica muito longo, muito monótono, você é chato toda a vida, né? Precisa melhorar um pouco essas lives, torná-la mais dinâmica, etc. E aí, nesse caso, então, pensamos e convidamos um aluno, né, que já participou da UBA, já participou da Mostra Brasileira de Foguetes, para contar um pouco sobre a trajetória dele acadêmica, né, desde lá da seu jardim da infância, pré-escola, né, até a posição atual em que ele está, né? Então, para a gente conhecer melhor o nosso convidado, Henrique Duarte, vamos começar fazendo umas perguntinhas bem básicas. Tá preparado, Henrique? Estou preparado. Ok. Vamos lá. Então vamos lá, Henrique. Vamos lá. Onde você nasceu, cresceu, estudou no ensino fundamental e médio, porque vai que foi expulso do ensino fundamental, né? Teve que mudar de escola, né? E onde você está estudando e morando agora. Então, onde você nasceu, onde você estudou e onde você está morando atualmente. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, uma cidade aqui do interior. E é até uma cidade relativamente grande. Eu nasci aqui desde que eu nasci, eu estou até hoje morando aqui. Estou na faculdade agora, mas no ensino fundamental eu estudei no Colégio Objetivo aqui da minha cidade. E desde o fundamental até o fim do ensino médio eu estudei no Objetivo. E depois eu tive a oportunidade de estudar aqui numa universidade aqui da minha cidade, de engenharia, com bolsa integral por causa dos meus resultados na Mobfog e na OBA. Muito bem. Então já sabemos que você é um sorocabano nato. Nasceu aí, estudou aí ensino fundamental, ensino médio e agora está já no ensino superior, mas continua na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, aí talvez uns 120 quilômetros distante da capital paulista, né? Muito Isso. bem. Mas diga para gente, porque a gente gostaria de saber, assim, se você lá no seu ensino fundamental já era assim um aluno brilhante, aquele que só tirava nota 10 ou nota 100, né? Porque tirar nota 100 é mais legal que tirar nota 10, né? É. Porque 100, você sabe, é 10 vezes maior que 10, né? Então, mas enfim, você só tirava aquelas notonas bonitas, assim, que alegrava o seu pai e sua mãe quando via sua listinha de notas, ou era aquele aluno regular que o pai e a mãe tinham que ficar empurrando para a escola, né? Como que era o seu desempenho aí do primeiro ao quinto ano, depois do sexto ao nono ano, né? Então, como é que você saía nas provas? Você era o gênio da escola? Você era um aluno regular? Era o bom da classe? Como que era você aí no seu ensino fundamental? Essa é uma história que eu sempre gosto de contar, porque o pessoal imagina justamente isso. No ensino médio eu consegui alguns resultados bem legais, participando de Olimpíadas, mas eu era uma pessoa bem diferente lá no sétimo ano. Eu era um aluno que não gostava de estudar, eu não ia bem na escola, cheguei a ficar de recuperação em matemática, e logo depois, no ano seguinte, eu conheci as Olimpíadas Científicas. E eu sempre levanto isso, sempre quando eu vou falar em algum lugar sobre isso, eu gosto de falar sobre o poder transformador das Olimpíadas, porque eu mudei completamente depois que eu comecei a participar delas. Eu saí de um aluno que não gostava muito de estudar, até poder conseguir medalha de ouro na OBA, quebrar o recorde. Uau, peraí, então, essa é a próxima pergunta. Então você era um aluno normal, etc., estava na média ali, e aí, então você, em algum momento, começou a participar de Olimpíadas Científicas, de qual Isso. você participou primeiro, e aí logo na primeira vez você ganhou medalha, ou não ganhou, ficou frustrado porque não ganhou, ficou feliz porque ganhou. E como participou? Seu pai, não, Henrique, você tem que participar, ou você soube, professor, inscreve a escola que eu quero participar. Como foi essa sua entrada no mundo das Olimpíadas? Assim, ligeiramente com um chutãozinho no bumbum para você ir para as Olimpíadas, ou porque, eu quero participar dessas Olimpíadas, quero ver como que é. Como foi? O seu professor te convocou, você, né, ficou sabendo e pediu para participar? Como é que foi essa sua entrada no mundo das Olimpíadas Científicas? É bem legal isso, porque já existia um projeto de Olimpíadas lá na minha escola. O meu professor tinha iniciado, começou com os alunos, e a primeira vez que eu tive contato, que eu conheci isso, foi porque na época eles conseguiram que o astronauta Marcos Pontes fosse lá
entregar medalha para os alunos. Eram poucos alunos, cerca de 10 ou 15, mas eles receberam uma medalha do astronauta brasileiro. E eu lembro de ver aquilo na época, eu estava no 7º ano, e eu vi aquilo e falei, meu, se os meus amigos estão ali ganhando medalha, eu quero ganhar uma também. E eu falei agora que eu cheguei a ficar de recuperação no 7º ano, mas no 8º ano, a primeira Olimpíada que eu participei, foi só uma, foi uma Olimpíada de Matemática. E nessa Olimpíada, na primeira vez que eu participei, eu consegui uma medalha de prata. Ó, trouxe ela até aqui para mostrar para vocês. Essa foi minha primeira medalha. E isso mudou muita coisa para mim, porque eu percebi que eu podia fazer mais coisa. E a partir disso, eu comecei a querer fazer cada vez mais e depois eu acabei conhecendo a OBA. Tá certo. Vamos avisar os nossos amigos que, de repente, tem alguém que não conheça, né? Olimpíada de Matemática, na verdade, temos duas. Uma que é chamada Olimpíada Brasileira de Matemática, OBM, né? Uhum. E atualmente a mais famosa é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Então, eu acho que você participou, porque você estudava num colégio privado, você participou da OBM, da Olimpíada Brasileira de Matemática, não foi? Na realidade, essa daqui é a Canguru de Matemática. Tá bom. É uma prova de lógica e ela é um pouco diferente das outras, ela envolve mais raciocínio lógico. Eu acho que isso foi bem bacana porque eu consegui... foi uma prova que eu estudei bastante, eu estava bem empenhado, então eu tive que aprender muita coisa que eu não sabia, mas era uma prova que valorizava mais o raciocínio lógico. Perfeito, mas espera aí o Marcos Ponte foi no seu colégio entregar medalhas para os seus colegas e não para você? Isso. Na época eu ainda nunca tinha participado de nenhuma Olimpíada, não gostava de estudar. E quando eu vi meus amigos recebendo... Eu também não. E daí quando eu vi eles recebendo, me deu essa vontade de participar também. E aí minha vida mudou. Muito bem. Então, a primeira participação foi na Canguru, não ganhou medalha, mas viu os colegas ganhando, né? E isso te motivou a participar de Olimpíadas, né? E aí você começou a participar, então, de quais outras Olimpíadas? Porque hoje o Brasil tem quase 30 Olimpíadas, você sabe, né? Mas Sim. muitas mesmo. Qualquer tema que você pensar, pum, tem uma Olimpíada de ensino fundamental ou médio para aquele tema, né? De quais outras você chegou a participar? Então, eu diria que teve 2 grandes momentos que eu participei das Olimpíadas, que o primeiro foi quando eu conheci a Canguru, que eu descobri as Olimpíadas, e o segundo foi no 9º ano, um ano depois já, que eu acabei conhecendo a OBA. E a OBA foi foi algo muito legal, porque depois de eu ter ganhado uma medalha, eu estava muito animado, eu queria participar de mais coisas, e o meu professor falou que existia essa Olimpíada, uma Olimpíada de Astronomia, que na época, eu acho que todo mundo gosta um pouco de astronomia, quando vê um céu cheio de estrela, quando vê galáxias, planetas. Eu adoro. Exatamente, todo mundo gosta de alguma forma, mas Sim. na época eu não tinha estudado, eu não sabia nada ainda de astronomia. Meu professor falou que existia essa Olimpíada e a MobFog, a de foguetes, e ele falou, você não quer participar? Me interessei, fui atrás, e foi uma surpresa muito legal, porque eu me preparei para a OBA fazendo provas antigas. Então eu cheguei a fazer umas 3 provas antigas, e naquele ano eu cheguei e consegui fazer a OBA e peguei medalha de ouro. Então foi muito especial para mim. Eu tenho até a medalha aqui. Mostra aí. Essa daqui de 2016. Eu acabei conseguindo pegar o ouro e foi minha primeira medalha de ouro, foi uma medalha da OBA. Então... Muito bem, parabéns. Então foi na primeira participação na OBA, no 9º ano, você já ganhou medalha de ouro? Isso. Uau, isso é muito bom. Pois é o que eu ia te perguntar, como é que foi a sua entrada na UBA, né? Então, o seu professor te chamou, te convidou, disse que tinha, e te convidou a participar, certo? Exatamente. Isso é muito importante, porque a gente ouve aqui na UBA até situações assim, até um pouco chatas, porque o aluno vem, nos manda e-mail, professor da UBA, canalha, eu quero participar, mas olha, a minha escola não quer participar, a minha escola não quer se inscrever, né? E aí, seu professor, claro, né? Como tem que ser todo professor, se inscreveu a escola para participar e convidou os alunos, divulgou os alunos, e aí você teve a oportunidade de participar. Então, isso é muito importante, que o professor disponibilize, né, o seu tempo, a sua dedicação, a sua escola, o seu tempo, para que os alunos participem de Olimpíadas, descubram qual é o talento dele ou quais são os talentos dele. E aí você ganhou uma medalha da OBA,
No 9º ano. Mas nesse ano você não Isso. participou da Mostra Brasileira de Foguete, não, né? Como é que foi? Participei. Tem até a medalha aqui também. Nesse ano eu cheguei a ser bronze. Então, para contextualizar, eu não sabia nada. Não sabia nada de foguete. E na minha escola funcionava da seguinte forma: o professor fazia. Ele marcava uma espécie de oficina que todos os alunos interessados em lançar foguete iam lá e, e passavam uma tarde fazendo seus foguetes. E depois era marcada uma outra data para ir lá num campo lançar os foguetes. Então eu simplesmente reuni com meus amigos e a gente tentou fazer algo legal. E foi uma experiência muito bacana, porque já existia. O pessoal fala, eu até costumo brincar que depois que eu passei o ensino médio inteiro fazendo foguete, eu fiquei conhecido como menino do foguete. E o pessoal acha que eu fazia foguete há muito tempo já. Mas o projeto de foguetes já existia na escola há alguns anos e muita gente já participava. Já existiam pessoas que lançavam foguete e a minha equipe trabalhou muito em tentar deixar ele bem legal, deixar ele bem feito, e a gente acabou conseguindo essa medalha de bronze com 111 metros em Nossa, muito 2016. bem, muito bem. Então, vocês tiveram, digamos, uma oficina, né, na escola, com os seus professores, com os outros alunos, com várias equipes participando, imagino, né? Isso. Mas e aí, você faz atividade, lançamento de foguete fora aí do ambiente da escola, com a supervisão do professor? Ou em casa você fazia foguete também, lançava na rua, lançava no quintal, caía no telhado do vizinho, o avô, a avó, o pai, o tio ajudava? Ou era uma coisa bem restrita à atividade lá no âmbito da escola? Então, nessa época, no 9º ano, eu só fiz o foguete e fui lançar. Inclusive, eu acho que esse foi o único foguete que eu lancei naquele ano, que eu fiz e fui lançar. Mas eu digo que esse ano foi tão importante para mim, porque eu acabei conhecendo a Oba e nesse ano surgiu os meus dois maiores sonhos que eu segui no ensino médio, que foi que eu descobri que existia a jornada de foguetes lá na Barra do Piraí, que era a segunda etapa da Mobfog, e descobri que existiam as Olimpíadas Internacionais de Astronomia também. Então, Sim. nasceu esse desejo aí de querer ir para o Rio de Janeiro competir e, de alguma forma, tentar participar da Olimpíada Internacional de Astronomia. E foi muito disso que eu fiz durante meu ensino médio inteiro. Tá, peraí, então vamos por parte. Aí você. Isso foi no 9º ano, você fez o foguete com seus professores, lançou e pá, 110 metros, e aí ganhou uma medalha. O quê? Foi medalha de ouro que você De ganhou aí? bronze. Bronze. De bronze, né? De bronze e tal. Né? Isso foi no 9º ano, portanto, no ano seguinte eu já estava no ensino médio, né? Isso. Do 6º ao 9º ano, o pessoal tem que lançar o foguete desse tipo aqui, bem simplesinho, e é movido só com um pouquinho de água que se coloca aqui dentro e pressuriza, né, com uma bomba de encher pneu de bicicleta, certo? Foi assim que você lançou o seu foguete lá no 9º ano, é ou não é? Isso, exatamente. Não precisei me Certo. preocupar com a base de lançamento, que é um detalhe bem importante. Sim, aí a base de lançamento era todo mundo podia lançar pela base de lançamento do professor, o que a escola fez, né? Mas cada aluno fez o seu foguete. Você fez sozinho, você fez em dupla, trio, como é que foi Era um trio, era um trio. no 9º ano? Num Isso, trio. um trio. Muito bem, né? Uh, ok, aí você foi para o ensino médio. Ensino médio, o foguete já é mais complexo, porque é movido. Bem, o foguete basicamente é o mesmo, né? Pode melhorar a aerodinâmica, etc. Muitas variáveis aqui são livres, envolvidas, mas ele tem que ser movido com a mistura, com gás gerado, né? Pela mistura do vinagre e bicarbonato de sódio. Não tem mais a bombinha para encher lá pressurizar o foguete. Então, já é um pouco mais complexo, tem muitas variáveis que você pode, né, interferir para fazer o seu foguete ir mais longe. Mais vinagre, mais bicarbonato, menos inclinação, tamanho da empena, tipo de garrafa, retornável, ou seja, muitas coisas. Bem, e aí você soube que tínhamos então a jornada de foguete em Barra do Piraí, para onde iriam alunos, as equipes campeãs das escolas, porque para ir lá para Barra do Piraí até 2019 só ia a equipe, digamos, campeã da escola, né? Isso. E aí, você então resolveu o quê? Vou lançar o meu foguete mais longe de todo mundo para ser o campeão da escola, para poder ir lá para a jornada de foguete em Barra do Piraí? Como é que foi aí, então? Então, eu coloquei exatamente esse objetivo. Eu queria ir para a Barra do Piraí de qualquer jeito, porque eu queria saber como era poder viajar lá para o Rio de Janeiro lançar foguete. Era algo que eu estava querendo muito.
E só que eu sempre gosto de dizer que eu não sabia nada. Eu literalmente, quando eu comecei foguete, eu não sabia aerodinâmica, eu não sabia reação química, não sabia construção, nunca tinha cortado um cano de PVC e eu tive que aprender tudo isso. Eu tive que aprender tudo isso e eu lembro que eu já estava trabalhando, pesquisando sobre a Mobfog, mas foi faltando uma semana para a Mobfog que eu e meu amigo falamos, a gente tem que fazer o foguete dar certo e a gente passou uma semana todo dia melhorando a base, construindo a base, testando. E na época, o foguete voava 20 metros e a gente dava pulo de alegria. Então, foi algo bem... Foi algo bem legal que a gente teve que construir toda uma base ali, aprender a fazer e a gente descobriu que era bem mais difícil lançar um foguete de vinagre e bicarbonato do que um de água. Só que o que acabou acontecendo é que eu falei que já tinha bastante gente que lançava foguete na minha escola, mas todos eram do fundamental. Não tinha ninguém ainda do ensino médio que lançava. Então, a nossa competição era só a gente. Era quem, se a gente conseguisse lançar acima dos 100 metros, que era o que precisava para ir para a jornada, a gente conseguiria. Mas E no espera aí, dia... então tinha só uma equipe no ensino médio, que era a sua equipe? Sim, sim. Era muito... O pessoal não... Porque era realmente difícil. Sim. O meu professor ainda não tinha trabalhado com reação química, então a primeira equipe que surgisse, que foi a gente, teve que aprender tudo praticamente do zero. Muito bem, vocês foram as cobaias aí. É. Mas o professor ajudou de alguma maneira, porém, numa semana vocês tiveram que fazer alguns lançamentos, alguns foguetes, aí vocês tiveram que fazer a base, é ou não é? Sim, sim. A gente tive que aprender a cortar cano de PVC, colar, fazer o gatilho funcionar. Sim, porque a base tem que ser própria da equipe, né? Enquanto que no Isso. ensino sexto ou nono ano, pode ser a base que o professor construiu, porque realmente é algo um pouquinho mais complexo, porém, uma vez no ensino médio, a base é de responsabilidade da equipe, que quando convidar a ir lá ao evento, Jornada de Foguete, tem que mostrar a sua base, né? Tem que explicar como construiu a base, como construiu o foguete. Sim, então aí vocês construíram a base e lançaram acima de 100 metros, que era o mínimo para ser convidado, e como era a única equipe, foram a equipe campeã da escola. Muito bem, ok. Aí a concorrência estava pequena nesse ano, né? Aí na escola. E aí vocês foram, então, para a Barra do Piraí, e como que foi, então, a sua, digamos, primeira participação num evento de foguete fora da sua escola, com 50 outras equipes, cada uma de um lugar do Brasil, cada uma campeã da sua escola. Como é que se deu a sua primeira participação na Jornada de Foguete lá em Barra do Piraí? Eu diria que foi emocionante, que é um momento assim que eu fico muito feliz até hoje de lembrar tudo o que aconteceu, porque a gente estava muito nervoso. A gente tinha conseguido lançar o foguete da classificação, mas não foi fácil quando a gente se classificou. A gente chegou a lançar o foguete a 30, 40, 50 metros, até que um passou do 100. E a gente estava muito na expectativa de ver o quanto a gente conseguiria lançar no Rio de Janeiro, se a gente conseguiria um bom resultado. E acabou que as coisas deram bem certo. Eu não sabia ainda como funcionava direito lá, só que a gente acabou conseguindo ficar entre os 10 melhores e voltar com o troféu de campeão. Então, a gente lançou a 170 metros naquele ano. Quanto? 170? 170. 170. Uau! Na escola vocês lançaram um pouquinho acima de 100, aí vocês foram para a Barra do Piraí, mas claro, aí vocês tiveram um tempo bem maior, né? Entre, digamos, o convite que chegou e a ida lá para a Barra do Piraí. E aí, então, vocês melhoraram muito, porque lançaram na escola a 100 e pouco, chegou lá, lançaram a 170, vocês quase duplicaram os lançamentos obtidos na sua escola. Então, qual a importância da equipe fazer um monte de testes nas escolas antes de irem para a Barra do Piraí? Por que é importante fazer testes? Eu passei o ensino médio inteiro fazendo foguete e eu digo, se você quer conseguir um bom resultado, você precisa fazer teste. Teste é o mais importante e Sim. ainda mais porque você precisa descobrir principalmente tudo que pode dar errado para lá no dia não acontecer nenhum problema. Mas o que aconteceu foi que a gente conseguiu desenvolver uma base nova. A gente focou bastante eu estava no primeiro colegial, a gente focou bastante em construir uma base nova
e ela estava com uma vedação bem legal e a gente conseguiu lançar o foguete bem. Mas foram inúmeros testes de reação química, de pressão, de aerodinâmica, até conseguir esse resultado. Muito bem. Aí me diz uma coisa, quando você chegou lá no evento, um hotel fazenda, uma pista de pouso aí de pequenos aviões, como é que era a comida lá? Como é que era o hotel? Você assistiu palestras, aí você ganhou o troféu no encerramento. Essa sua participação nesse evento, na primeira vez que você foi, pelo visto, né? Uhum. Lá em Barra do Piraí. Como é que foi esse negócio do hotel, a comida, os amigos e tal, lançar o foguete, lançou 2 vezes o foguete lá. Uhum. Como é que foi essa permanência lá no evento na primeira vez? A estrutura é sensacional. A estrutura lá do hotel, a gente até brincou que quando a gente voltou do Rio de Janeiro, a gente passou nas salas falando sobre a experiência que a gente tinha tido para incentivar o pessoal a começar a fazer foguete também. E uma das coisas que a gente falou é, pessoal, participem, a comida lá é muito boa. Que E era a sobremesa também. É, era muito bom lá. Era tudo muito bom e conhecer o pessoal de outras cidades, de outras regiões, conhecer outros projetos, foi incrível. É Sim. sensacional a experiência e vale completamente a pena. E as palestras, né, o Henrique? Porque sempre temos engenheiros da Agência Espacial Brasileira explicando sobre os foguetes profissionais e tudo mais, né? Enriquece muito, abre os horizontes aí dos alunos participantes dessa área, né? Com certeza, com certeza. Muito bem. Inclusive, no primeiro ano que eu fui, teve palestra com o astronauta brasileiro, É o Marcos mesmo? Ponce. Teve a palestra com ele e foi um momento bem legal, porque eu tinha começado lá no 7º ano vendo ele dar uma medalha para o meu amigo, e no primeiro colegial eu fui lá e consegui receber o troféu dele. Uau! Então ele participou do encerramento, ele deu palestra de Sim, encerramento e em seguida participou da entrega das premiações. E você recebeu então o seu troféu diretamente da mão do nosso único astronauta, primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes. É isso mesmo? exatamente, exatamente. Foi um momento que eu fiquei muito feliz e vendo a trajetória assim, me deu só mais vontade de continuar fazendo e desenvolvendo o foguete. Sim, de fato a gente convida todo ano o astronauta para participar dessas nossas jornadas de foguete. Em geral, ele sempre participa, claro, que às vezes no ano passado tivemos 8 jornadas de foguete, ele foi numa delas, é claro, aí, quem teve sorte, né? Que ele tinha disponibilidade na agenda dele, aí teve a palestra de abertura ou de encerramento dele, e aí ele conta um pouco da história da vida dele, das dificuldades que ele teve, desde quando estudante, né? Escola pública, aquela coisa toda, Força Aérea. Então é uma palestra muito motivadora, realmente, né? Fez, né, um feito extraordinário, né, de ir em órbita do planeta Terra, voltar e contar um pouco de todos os seus desafios para os alunos. É realmente muito motivador, né? Mas essa foi a sua primeira participação, que já foi um encerramento com chave de ouro. Ganhou o troféu de campeão, embora uma boa parte das equipes, né, que lançam acima de uma certa distância lá são classificadas como campeã, recebe o troféu de campeã, outra metade lá recebe o troféu de vice-campeã. E, bem, para quem dá tudo errado, tem o troféu também de menção honrosa, né? Então, nessa sua primeira participação, foi tudo deu certo. Né? Você lançou bem distante do seu foguete, ganhou medalha, ganhou troféu, né, com a sua equipe, com o seu professor, e ainda recebeu com o troféu da mão do Max Ponte. Mas aí você ficou motivado, como você falou, e no ano seguinte você voltou. Mas aí você continuou fazendo teste nas suas escolas, porque você queria voltar no ano seguinte, em Barra do Piraí. Como é que foi, então, para o ano seguinte? No ano seguinte, o que acabou acontecendo é que eu percebi, vendo o campo lá, você vê aquele campo de lançamento gigante, e eu descobri que o recorde brasileiro era 333 metros. Sim. E bateu aquela vontade, eu falei, a gente já lançou 170 metros no nosso primeiro ano, será que é possível quebrar o recorde brasileiro? E daí surgiu essa outra vontade, e eu comecei a correr atrás no segundo colegial de tentar quebrar esse recorde. Então, Bem, o segundo colegial, eu foquei muito nisso, eu passei muito tempo fazendo teste de aerodinâmica, e aí sim, o pessoal tá falando que travou, não? Aqui está normal? Acho eu que estou tá ouvindo bem. tranquilo. Acho que tá tranquilo. E o que acabou acontecendo
foi que no primeiro colegial eu tinha feito uma base interessante, eu e minha equipe fez um projeto legal, mas ele não tinha muito estudo ainda de aerodinâmica, não tinha muito estudo de reação química, e no segundo colegial a gente focou em fazer muito teste. Então a gente chegou a fazer quase 100 testes de aerodinâmica, Quanto? reação química, 100, 100? 100 testes, 100 testes. Uau! Então, de tudo que vocês podem imaginar, o que a gente fazia era o seguinte, a gente queria achar o melhor foguete possível, que eu até tô com ele aqui, posso mostrar para vocês? Sim, faz favor, estamos curiosos. Foi esse foguete aqui que a gente acabou lançando. Isso foi em 2018, portanto. Sim, sim. É uma história engraçada que daqui a pouco eu conto que o foguete de 2018 e 2019 é o mesmo foguete. Mas sim, o que aconteceu foi a gente fez muitos testes, então a gente queria achar o melhor foguete possível. E o que a gente fazia? Para isso, por exemplo, a gente queria achar o melhor formato de bico do foguete. A gente mantinha todas as outras coisas iguais, então o formato de aleta, o peso, o material, ia alterando só o bico, ia alterando o formato. E a gente fez isso com todo o foguete até achar as melhores proporções, os melhores tamanhos e materiais. Então, foram muitos testes, e isso fez com que em 2018, que a gente estava em busca do recorde, a gente conseguisse lançar a marca de 370 metros aqui na nossa cidade. Sim. Então você foi a equipe campeã na sua escola novamente, certo? Sim. Sim. Mas agora já tinha mais que uma equipe para concorrer com a sua equipe ou era só você e sua equipe novamente? Agora tinha surgido algumas equipes, mas a gente estava até na expectativa de como seria a primeira vez que a gente teria uma competição interna na escola, mas acabou que deu bem certo, que a gente lançava lá num gramado e o foguete dos outros acabou caindo no gramado e o nosso passou e acabou que deu tudo certo, mesmo a gente bem nervoso. Isso onde? Na sua escola ou lá em Barra do Piraí? Não entendi. Na nossa escola. Nossa escola. Sim. Perfeito. Então, aí vocês fizeram muitos testes, fizeram um verdadeiro trabalho de engenharia, porque quando você fixa todos os parâmetros e varia só um, né, para ir modificando ele e verificando qual é o desempenho do seu foguete, isso é um trabalho de engenharia, entendeu? Bem prático, experimental, obviamente, né? Mas antes de você dizer como é que foi a sua segunda participação, portanto, lá no Jornada de Foguete, em 2018, em Barra do Piraí, deixa eu avisar a todos os colegas que estão aqui nos assistindo e mandando mensagens, que para participar da Mostra Brasileira de Foguete só precisa estar na escola e a escola se inscrever na OBA. Uma vez inscrita na OBA, está autorizada a participar e convidada a participar da Mostra Brasileira de Foguetes. E pode participar desde o chamado nível 1, igual da OBA. Nível 1 são para alunos do primeiro e terceiro ano do ensino fundamental. Eles vão lançar foguete feito com canudinho de refrigerante. Depois, quarto e quinto ano, o chamado nível 2, da OBA e da Mobfog. É a mesma definição. Aí ele já vai fazer um foguete, ele vai fazer o tubinho, vai por impulso também. Até temos um filme gravado sobre como fazer o foguete do nível 1, do nível 2, aqui no canal da OBA, né? E aí, sim, sexto ou nono ano é um foguete, como eu estava mostrando aqui, né? Uma garrafa PET que fica inteira, uma outra que você tira só o fundo, encaixa e coloca 3 empenas bem atrás, coloca um pezinho aqui na ponta e lança isso a 45 graus, né? Esse é o do sexto ou nono ano, nível 3, né? Participou da OBA, pode participar da Mobfog também. E o professor só tem que medir a distância que o foguete, né, percorreu no movimento balístico, parabólico, da onde ele saiu até onde ele chegou. Só medir essa distância, né? Então, uma Olimpíada que não tem que fazer prova, pegar uma folha, resolver, nada. É só fazer um foguete e fazer ele o mais longe possível. Não para cima, que vai cair na sua cabeça, né? Longe, para poder medir a distância, né? Então, o pessoal esteve perguntando aqui, todo mundo pode participar da Mostra Brasileira de Foguete. Ah, não quero participar da OBA, não faz mal. Se inscreve na OBA e participa da Mobfog, tá bom? Então, Henrique, vamos continuar aqui. Aí você fez 1000 testes na sua escola, mandou 370 lá na sua escola. Opa, vou chegar em Barra do Piraí e vou bater o recorde. Foi isso que você pensou, é ou não é? E aí o que aconteceu? Foi. O que aconteceu é que deu tudo errado. Ixi, Maria. Isso é algo bem importante que eu passei a falar bastante para o pessoal, que
tem que não só fazer um foguete ideal, como fazer um foguete à prova de erros, porque lá você só vai ter 2 chances. E o que É isso aconteceu mesmo. é que nos nossos testes, a gente tinha testado um monte de vezes e o gatilho do foguete, ele não tinha dado problema em praticamente nenhuma vez. E o que aconteceu é que a gente testou tanto, que acabou a borracha que fazia a vedação, ela acabou se danificando, e bem no dia que a gente foi lançar, no primeiro dia de lançamento, vazou muita pressão, e a gente decidiu abortar o lançamento. E só que daí no nosso segundo lançamento a gente estava super nervoso, acabou dando um monte de coisa errada, e enfim, acabou que no primeiro dia a gente não conseguiu lançar, ficou com 0 metros. Nossa. Então a gente chegou com uma expectativa de quebrar o recorde, no primeiro dia foi 0 metros. E só tem 2 chances, né? No primeiro dia e no Exato. segundo dia, é ou não é? Isso. E daí o que aconteceu foi assim, a gente lançava com uma pressão bem alta. Quem sabe, quem já lançou foguete deve conhecer essas garrafas aqui, que são garrafas retornáveis. Garrafa retornável PET. E a gente lançava com uma pressão bem alta, e o que aconteceu foi que no segundo dia a gente foi ver nosso foguete, e bem no fundo da garrafa tinha uma trinca. Ai, ai, ai. A gente não tinha percebido isso, e era o nosso único foguete. E daí o que aconteceu foi que a gente acabou lançando com menos pressão. A gente estava achando ainda que talvez desse para quebrar o recorde, que era de 333 metros, mas acabou que diminuir essa pressão alterou bastante o nosso projeto, e foi em torno de 240 metros. Bem abaixo do que vocês tinham conseguido lá na escola. Bem, estamos aqui conversando com Henrique Duarte, o recordista nacional de foguetes de garrafa PET, que lançou em 2019, bateu o recorde nacional e está contando um pouco da sua história. E estamos chegando a 2019, porque agora ele contou que em 2018 deu tudo errado, ele saiu da escola dele super convencido que ia ser o campeão. Chegou lá no evento, em Barra do Piraí, no Hotel Fazenda Ribeirão, um hotelzão 6 estrelas, uma piscinona enorme, gramado, pista de pouso de pequenos aviões. Mas quando eu soube que a sua equipe estava indo lá, Henrique, o dono do hotel tinha um avião estacionado lá na portaria, eu falei para ele, olha, tira esse avião que está estacionado aqui, porque o Henrique Duarte está chegando, e ele está dizendo que vai quebrar o recorde nacional, portanto esse foguete dele vai passar por cima do seu avião, mas se tiver um ventinho contrário, pode cair em cima do seu avião. Aí ele juntou um monte de gente e tirou o avião de lá. Mas aí você não conseguiu reproduzir o feito lá da sua escola, mas aí você ficou assim, desistiu? Como é que foi? Não, Então, como é que foi? Foi um momento bem complicado, porque a gente tinha passado o ano inteiro se dedicando. A gente passou todo o tempo que a gente tinha livre, a gente estava fazendo foguete, eu e minha equipe, era eu e mais 2, e foi um choque muito grande, assim, porque a gente estava naquela expectativa e deu tudo errado que podia dar, aconteceu. Tudo que não tinha acontecido nos testes aconteceu lá no Rio de Janeiro. E o que acabou acontecendo é que 2 dos meus amigos acabaram desmotivando, eles não... Porque aí a gente estava indo para o 3º ano do colegial, e eles queriam focar no vestibular. Então eles acabaram saindo da equipe, e eu fiquei sozinho. E o que aconteceu foi que outra equipe que lançava foguete, a gente até comentou que no 2º colegial teve uma competição, outra equipe da minha escola que lançava foguete, a gente acabou se unindo e fez outra equipe. Mas aí no 3º colegial a gente já tinha um projeto pronto, a gente já tinha um foguete, e a gente acabou decidindo que a gente ia correr atrás, continuar testando, e para falar a verdade, no 3º colegial a gente acabou lançando muito foguete também. A gente fez muitos testes, só que agora não de aerodinâmica, não de reação química, mas sim de consistência. A gente queria descobrir tudo que podia dar errado. A gente padronizou os lançamentos, então tinha uma prancheta com tudo que a gente tinha que fazer antes do lançamento. A gente simplificou a base, eu estou até com ela aqui, dá para mostrar? Essa daqui foi a nossa base, que a gente quebrou o recorde. Ela é bem simples, ela é bem pequenininha, e a gente tentou justamente isso, buscar o mais simples possível, o que funcionasse, o que fosse a prova de erros. Perfeito. Então, a gente acabou conseguindo... a gente estava com uma constância aqui na cidade de 365 metros, 370 metros,
e a gente tentou descobrir tudo que podia dar errado e fazer um plano à prova de falhas, vamos dizer assim. Porque assim mesmo. Imagina como eu tava, porque no segundo ano eu já tinha expectativa. Aí no terceiro, a gente foi para lá e se a gente não conseguisse quebrar esse recorde, não ia ter segunda chance, porque a gente tava no terceiro colegial. Claro. Então, eu tava bem ansioso, bem nervoso, mas normal. A quantidade de testes que a gente fez acabou garantindo que desse tudo certo lá. E foi com esse foguete aqui que a gente acabou conseguindo o feito de lançar os 363 metros. Detalhe um pouquinho aí, qual a característica de diferente desse foguete aí para este que a gente usa normalmente lá no sexto ou nono ano, o pessoal faz um foguete bem simples, né? Um pezinho aqui na ponta, nada aerodinâmico, em pena quadrada ou retangular, e está bem diferente do seu aí. Enfatiza um pouquinho aí quais são as características que vocês aí introduziram para ter essa performance de chegar lá em Barra do Piraí em 2019 e bater o recorde. Então, começa pela garrafa, que eu já comentei com vocês, que é uma garrafa retornável. É uma garrafa retornável de 1,5 litro. Essa história é até engraçada. No começo, a gente comentou que o meu professor nunca tinha lançado nenhum foguete de vinagre bicarbonato, mas ele acabou abraçando muito projeto, e os 3 anos de desenvolvimento de projeto ele esteve muito presente, e a gente estava atrás dessa garrafa de 1,5 litro retornável, que ela é uma garrafa bem difícil de achar. A Coca-Cola não produz mais ela. E a gente ficou sabendo que numa cidade a 300 quilômetros da nossa, tinha uma padaria lá, um mercadinho com um estoque de 42 garrafas dessa. E daí eu falei eu comentei isso com o meu professor, ele falou, vamos lá buscar essas garrafas. O seu professor foi lá com você comprar as 40 garrafas de Coca-Cola? Sim. Eita, professor Porreta, esse que é legal, hein? Qual o nome dele? É o Carlos Eduardo. Eu devia ter convidado ele aqui também. Ô, Carlos, desculpa, eu devia ter convidado você também. Ele tá no chat aí. O mérito não é só aqui do Henrique, da sua equipe, né? É do professor também. Onde já se viu um professor que pega o aluno e vai 300 quilômetros comprar 40 garrafas de Coca-Cola para ele fazer? Vocês beberam todas essas Coca-Cola? Espero que não. A gente passou uns meses só bebendo Coca-Cola. E daí foi... Eu juntei todo o dinheiro aí que eu tinha juntado no ano e foi meu presente de aniversário e Natal, essas 40 garrafas aí. Então você comprou com seu dinheiro as 40 garrafas? Comprei. O professor te levou, mas você que teve que pagar pelas garrafas. E daí foi... E isso já foi um grande diferencial do nosso projeto, que era bem difícil achar essas garrafas. Então elas aguentam bem mais pressão e elas têm um formato bem aerodinâmico. Elas não são tão grandes, então isso foi muito bom e melhorou bastante o nosso projeto. Depois disso, tem esse bico, que é um bico de uma garrafa de água. Então aqui é o topo de uma garrafa de água, como se fosse essa partezinha aqui de cima da garrafa. E esse bico, na ponta dele tinha Durepox, que é uma massa de modelar, que com ela a gente conseguia deixar o formato aerodinâmico. Tem um outro bico aqui para mostrar. Esse bico aqui é um bico bem, bem legal, que ele está assinado por todas as pessoas que participaram da seletiva da Internacional de Astronomia de 2019, que eu participei lá com o pessoal e eu pedi para o pessoal assinar. Mas se vocês verem, é um bico bem simples, é só o topo de uma garrafa e no final tem Durepox, que é essa massa de modelar. E com isso, eu conseguia uma precisão muito boa do peso que ia ter no foguete. Então a gente já tinha a garrafa, a gente já tinha o bico, e essas aletas aqui foram muitos testes para chegar nelas. Dá para ver que são 4 aletas perfeitamente alinhadas, e ela tinha esse formato aqui, é um pouco ogival, mas elas são bem pequenas se comparados a outros modelos de foguete. E a gente fez todos os testes possíveis. A gente chegou a testar foguete como se fosse um avião, com 2 asas grandes, aleta menor, maior. E no terceiro colegial a gente chegou a gente fazia teste de diferença de milímetros aqui, testando aletas diferentes. Mas enfim, eu diria que o grande diferencial foi a gente ter feito tantos testes assim, fez a gente chegar na melhor aerodinâmica possível, e também o foguete era muito bem feito. Ele estava perfeitamente alinhado, tanto que ele desviava muito pouco. Ele desviava muito pouco
durante a trajetória dele. Ele é muito reto, que é algo muito importante. Sim, sem dúvida. Muito bem, já deu aí umas boas dicas para o pessoal que está nos acompanhando, né? Se quer fazer um foguete aí bem aerodinâmico, bem balanceado, olha aí, se precisar, entre em contato com o Henrique, ele manda aí o desenho, ele não faz nada secreto, entendeu? E, aliás, ele gosta tanto de fazer foguete que ensinou a cidade inteira a fazer foguete, vamos falar sobre isso depois. Mas aí você, então, bateu o recorde e, portanto, ganhou o troféu de campeão e o campeão dos campeões também, obviamente, né? Mas não foi uma situação de sorte. Lançou uma vez a 363 metros, bateu o recorde. Porque, na verdade, ele lançou em 2 dias, o mesmo, né, fez o lançamento. E eu me lembro bem, porque a gente tem um prêmio para que, somada as duas distâncias, né, dos 2 foguetes que você lançou no primeiro e no segundo dia, a gente dá um prêmio também. E aí pudemos observar que, se eu não estou enganado, Henrique, me corrija aí, você também ganhou o prêmio da maior soma das duas distâncias, ou seja, nos 2 dias vocês fizeram excelentes lançamentos, é ou não é? Isso. No primeiro dia a gente lançou, se eu não me engano, em torno de 315 metros. E já era uma marca muito boa, mas mesmo assim estava abaixo do recorde. E foi um momento bem interessante, porque no ano anterior, no segundo colegial, eu estava muito nervoso e eu estava naquela expectativa se as coisas dessem errado. Mas no ano seguinte, no terceiro colegial, eu já tinha testado tantas vezes e eu sabia o que podia dar errado, o que eu estava fazendo. Então, no primeiro dia, a gente não conseguiu quebrar o recorde, mas mesmo assim foi uma distância bem legal. E eu estava bem calmo. Eu voltei lá para o quarto do hotel, a gente arrumou o que eu achava que podia arrumar. Inclusive, o foguete, a gente chegou a fazer um foguete lá no hotel, que eu decidi que eu queria colar as aletas de um jeito diferente. Um pessoal até perguntou no chat aí como foi colado essas aletas. É Super Bonder e Cola Epox. Eu junto as duas e jogo bicarbonato de sódio e fica bem firme aqui, tem praticamente nenhuma vibração. E, enfim, eu estava bem tranquilo, isso foi um momento bem legal para mim, porque eu percebi que eu tinha entendido o que eu estava fazendo ali exatamente. Eu acho que no segundo colegial a gente ficou tanto tempo testando e ficou tanto na expectativa que chegou lá, a gente acabou se afobando, mas no segundo colegial, no terceiro colegial, acabou que as coisas deram bem certo. Aí deu tudo certo. Lançou 2 dias, bem distante, bateu o recorde, ganhou o troféu, ganhou medalha, a equipe toda. Mas não só, ganharam um prêmio em dinheiro também, um valor equivalente ou igual ao da inscrição para participar do evento, né? Então teve um prêmio em dinheiro também, né? A todos os membros da equipe, mais o professor, além do troféu, que é um por equipe, a medalha é uma para cada pessoa, mas ganharam também um valor em dinheiro, né? Que foi igualzinho ao valor da inscrição, né? Então foi muito bom, né? E aí você retornou para Sorocaba, para sua escola, com aquele troféu, recorde nacional. Como é que foi a recepção na sua escola, na sua casa? Conta para nós um pouquinho. Foi sensacional, foi sensacional. Eu passei um bom tempo sem acreditar direito o que estava acontecendo, porque sem entender que finalmente eu tinha conseguido, porque eu passei muito tempo correndo atrás disso. E só que é algo bem legal, e eu acho até que é importante os professores que estão assistindo a gente. Eu comentei agora sobre o Dudu, meu professor, que me ajudou bastante. Eu acho que é algo que sempre criou esse movimento na nossa escola, sempre fez as pessoas irem atrás de ganhar medalha, de querer essas marcas, foi que o professor tentava desenvolver um projeto que chamasse atenção na escola. Então, todo final de ano tinha uma premiação de Olimpíadas que era chamado todos os pais, todos os professores responsáveis e os alunos eram premiados lá na frente. Foi assim quando eu estava no 7º ano com o Marcos Pontes e se manteu por um bom tempo. Então, foi sensacional poder... inclusive, a premiação do recorde foi num cinema aqui da nossa cidade. Nossa! A escola conseguiu essa parceria e foi sensacional. Então, eu acho que é algo muito importante, e os professores que estão assistindo aí, eu acho que tudo que você precisa para os alunos se incentivarem na escola, criar um projeto de Olimpíada de sucesso, é que uma pessoa pegue uma medalha. Então, sempre vai ter um louco, alguém interessado, né, em alguma matéria, alguém que gosta de um desafio, que vai querer participar de uma Olimpíada. Então, muito bem.
Mas aí, Henrique, parece que você gostou então tanto de foguete, foi premiado até lá no auditório do cinema aí em Sorocaba, virou realmente, já era, né? Agora, com todos os méritos, o garoto do foguete, com o seu professor Dudu, com a equipe toda. E aí você resolveu então compartilhar os seus conhecimentos, né? De alta tecnologia de construção de foguetes do ensino médio com os seus colegas alunos não só da mesma escola, né, que estavam entrando em séries anteriores à sua, que você estava terminando, mas você foi ensinar foguete na escola inteira, em todas as escolas de Sorocaba. Como é que foi isso? Conta para nós. Isso é uma história que vem até um pouco antes. Eu não tinha quebrado o recorde nacional ainda quando isso começou. É. Isso foi na época, eu estava no segundo colegial, eu já tinha conseguido resultados legais, a gente já tinha ido para o Rio de Janeiro e conseguido voltar com o troféu. E naquela época aconteceu um evento na prefeitura aqui da cidade e tinha várias autoridades, só o pessoal mais velho, e era um acordo que a prefeitura estava fazendo relacionado ao setor aeroespacial. E eu fui convidado por ser conhecido como Menino do Foguete, e foi muito bacana, porque a maioria das pessoas não me conhecia. E só tinha militar, só tinha diretor de empresa. E chegou eu lá, na época eu tinha 16 anos, eu cheguei com mochila nas costas lá, no gabinete da prefeitura, e isso chamou muita atenção, porque eu era o único, vamos dizer assim, eu tinha 16 anos na época, eu tinha muita cara de novo, Sim. e o prefeito da cidade quis saber por que eu estava lá. Então. É o Ciborgue, tá perdido aqui. Então, e daí ele passou o microfone para mim e eu consegui falar. Eu falei um pouco sobre isso que eu acredito muito, sobre a transformação que as Olimpíadas geram. E naquele dia aconteceu duas coisas que foram muito importantes para mim. Que por causa da minha fala, eu falei sobre os foguetes. O pessoal da prefeitura entrou em contato comigo e falou se eu não teria interesse de criar uma competição aqui na minha cidade. E também o reitor de uma das melhores faculdades privadas aqui da minha cidade também me ofereceu uma bolsa integral para estudar lá. Uau! Então, super prêmio, então, hein? Então, e eu acho isso muito legal, porque naquela época eu ainda não era o recordista brasileiro. Eu não tinha Sim. conseguido quebrar o recorde, e eu acho que isso é sensacional, é algo que eu gosto de falar muito para os alunos. Eu acho que a OBA abre muitas oportunidades desse tipo. Só as Olimpíadas por si só já geram muitas oportunidades, mas você querer ensinar para os outros, querer levar para os outros, fazer projetos relacionados à Olimpíada abrem muitas oportunidades, muito além do que a gente imagina. Então, naquele dia, nascia a Copa Sorocabana de Foguetes, que Sim, foi... é o que eu ia pedir para você falar. E aí, como é que nasceu? Então, você está contando agora como é que nasceu a ideia da Copa Sorocabana de Foguete. Conta para nós, então, um pouquinho de Exato. detalhes rapidinho aí. O pessoal da prefeitura falou se eu não queria criar, e a ideia era só fazer uma competição. Mas eu sugeri que a gente fosse em todas as escolas da cidade para ensinar sobre os foguetes de garrafa PET. Então, entre 2018 e 2019, eu acabei indo em todas as escolas e ensinando o pessoal a lançar foguete de garrafa PET a mais de 200 metros, e o que resultou em 2020 a primeira Copa Sorocabana de Foguetes, que foi um evento muito bacana. Eu cheguei a capacitar, falar com mais de 500 alunos, e na Copa em si participaram 250 pessoas. Nossa, parabéns. E olha aí, pessoal, eu estive presente lá e posso confirmar que realmente foi uma super Copa Sorocabana de Foguete. Muitas escolas de outros municípios, inclusive, né, Henrique, estavam presentes. E ele fez convite e participaram escolas que foram com alunos do sexto ou nono ano, com água e ar comprimido, e também equipes que foram do ensino médio, lançando vinagre com bicarbonato de sódio. Isso foi já esse ano, um pouquinho antes aí da pandemia fechar tudo, né? Teve prêmios em dinheiro, inclusive, né? Conta um pouquinho como foi a premiação dos participantes, então, da primeira Copa Sorocabana de Foguete. Então, a gente teve um apoio muito legal, primeiro do Parque Tecnológico aqui da minha cidade, que disponibilizou o espaço e a estrutura. Então, todo auditório, gramado para lançamento, refeitório, isso a gente teve um apoio direto, que o Parque Tecnológico era relacionado à prefeitura, e também a mesma faculdade que me ofereceu uma bolsa, a Facens, eles gostaram muito da ideia do projeto e entraram com patrocínio. Então, de premiação em dinheiro, foi dado R$5.000
entre os melhores colocados da competição. E não só isso, de última hora, eles vendo todo o evento, vendo todos os alunos engajados, eles decidiram dar uma bolsa de 100% para a professora da equipe que lançasse o foguete mais longe, então uma bolsa para pós-graduação, e uma bolsa de 50% para os alunos dessa equipe que lançassem o foguete mais longe. Então, eu até cheguei a comentar que foi um evento que teve uma premiação de mais de R$ 200 mil, se for contar todas as bolsas de estudo e a premiação em dinheiro. Maravilha, parabéns, parabéns. Olha aí, é a ação do Henrique e dos demais colaboradores na organização da Sorofog, né? Premiando, dando oportunidade aí para alunos irem para essa universidade, a Faculdade Sorocabana, né? De Engenharia, Facens. Muito bom, parabéns, entendeu? Mas me parece que você está assim tão empolgado com o lançamento de foguete, organização de eventos, querendo compartilhar tudo que você está sabendo e tudo que você está, digamos assim, recebendo de legal, de retorno por suas ações, que ouvi dizer que você está planejando até uma Olimpíada Paulista de Foguete. É verdade, Henrique? É verdade, é verdade. A gente ficou muito feliz com o sucesso que aconteceu na primeira Copa Sorocabana de Foguetes, principalmente pelo seu apoio. E a gente teve essa ideia de fazer a competição paulista de foguetes. Então vai ser no mesmo estilo da Jornada de Foguetes, só que em São Paulo. A gente está organizando, era para ser esse ano já. Ia ser uma competição parecida com a Copa Sorocabana de Foguetes, só que para o estado de São Paulo inteiro e com bem mais equipes, uma estrutura bem maior. Só que por causa do coronavírus ainda está incerto, a gente não sabe se vai dar para fazer esse ano, mas mesmo assim a gente está se organizando já para, se não for nesse ano, no ano que vem acontecer uma competição paulista com ainda mais equipes do que participaram na Copa e trazendo palestrantes, premiação, tudo que a gente já conversou. Então, Henrique, eu li aqui nas perguntas, o pessoal querendo entrar em contato contigo, diga aí qual é o endereço da página eletrônica, onde estão todas as informações do Campeonato Sorocabana, porque lá, se eu não me engano, tem lá como entrar em contato com você, tem filmes que você fez sobre como fazer foguete, né, do nível 2, do ensino médio também. Fala um pouquinho, então, como que as pessoas podem conhecer um pouco o trabalho aí da Sorofog, como você chama, né? E que lá que eles podem entrar em contato com você. Então, eu criei um projeto assim chamado Todo Espaço, que eu até mandei agora aí no chat, tem o nosso Instagram, @todoespaço, e também tem o site da Copa Sorocabana, que tem os vídeos que o Canali falou, que é sorofog.com.br. A gente criou essa espécie de empresa para organizar as competições e a gente quer disponibilizar muito material gratuito sobre foguetes. Então, no canal do YouTube aí do Todo Espaço já tem vídeos ensinando a fazer foguete e a gente vai lançar ainda mais coisas. E quem quiser acompanhar, pode chamar lá no Instagram. No da Sorofog também tem um link para contato, mas no Instagram é mais fácil e lá a gente vai postar todas as novidades de evento e tudo que a gente está produzindo. Muito bem, muito bem. É isso aí. O importante é compartilhar o que sabemos. Então, o Henrique está aí à disposição de vocês. Aqui no canal da UBA a gente tem também todo um playlist sobre foguetes, né, que estamos filmando. Vamos colocar também link para os foguetes que o Henrique fez aqui no nosso canal também, entendeu? Professores que estão ensinando a fazer foguete também, vamos pedir autorização para compartilhar aqui nesse canal, né, da UBA, da Mobfog, né, de modo que as pessoas possam aprender a fazer foguete, testar, lançar e ficar feliz da vida, né? Como o Henrique. Mas encerrando aqui, Henrique, uma penúltima pergunta, e já estamos aqui quase uma hora aí com o pessoal, né? Você até já comentou um pouco, mas vamos reforçar. O que você diria para as escolas que já participam da OBA, mas não participam da Mobfog, para aquelas que já participam da Mobfog, mas tem aluno que não participa da Mobfog, embora a escola até participe, que recomendações que você faria para esses professores e esses alunos que não participam da nossa Mostra Brasileira de Foguete? Olha, eu acho que as Olimpíadas não são um projeto só sobre estudo, sobre os conteúdos. Desculpa. Elas trabalham muitas outras coisas. Trabalham, como eu disse, eu saí de um aluno que não gostava de estudar para poder, num futuro, ser o recordista brasileiro da Mobfog.
Então, é algo que incentiva muito. É um projeto sobre superação mesmo, como se você fosse um atleta olímpico. E eu acho que a OBA é uma Olimpíada que traz muitas oportunidades pelos eventos que eles fazem, a jornada de foguetes, a jornada espacial, a seletiva da Internacional, que eu acho que não vai dar tempo de comentar hoje, mas eu também cheguei a participar. Muito bem. Então, tudo que eu podia ter feito da OBA eu acabei fazendo. E eu acho que criar esse projeto de Olimpíadas na escola é fundamental. Os professores que querem começar esse movimento devem mostrar para os alunos. O Canali fala muito sobre que o objetivo da OBA é colocar uma medalha no peito de um aluno, que isso muda a vida dos alunos realmente. Então, incentivem os alunos a conseguirem medalhas e quando eles conseguirem, mostre para os outros isso, porque isso vai mudar a vida deles. E então eu acho que vale muito a pena e é realmente transformador. Então, quem quiser participar, a OBA, eu recomendo fazer muitas provas antigas. A gente também, o canal aí no YouTube sempre está falando da OBA. Eu também vou começar a fazer alguns vídeos sobre a OBA no Todo Espaço. E o foguete eu achava o mais legal, que eu podia colocar na prática, fazer ciência na prática, aprender as coisas que antes eu só aprendia na escola, testando e desenvolvendo. Muito bem, é isso daí. É onde você vê a física em ação, né? Porque o que faz um foguete se mover, é a lei da ação e reação, que todo mundo estuda aí, ou no 9º ano, ou no ensino médio, né? A famosa lei de Newton da ação e reação, a mesma lei, claro, que coloca os foguetes aí da NASA, da Agência Espacial Brasileira, né? Da Rússia, em órbita. É a mesma lei, entendeu? É só que o foguete deles é um pouquinho maior do que o nosso, né, Henrique? Mas o princípio é o mesmo, tá? Ô, Henrique, a sua história me lembra um pouco, rapaz, a história de um filme que eu vi chamado Céu de Outubro. Você já viu esse filme, Henrique? É o meu filme preferido. É o meu filme Não preferido, eu diga, gosto é muito. o meu também. E olha, recomendamos então a todos vocês que estão nos assistindo que procurem, aluguem aí pela internet um filme chamado O Céu de Outubro. Sim, você pode alugar ele ou pode comprar, entendeu? Pela internet mesmo, né? E a história de um garoto assim como o Henrique, que viu um dia alguma coisa sobre foguete e resolveu fazer foguete baseado em histórias reais. E ele foi até convidado para trabalhar na NASA, né, na vida adulta. E a história é real. Muito, muito, muito interessante. É Eu adoro esse sensacional. filme, além de ter outros muito legais também, né? Sim, medalhas é alguma coisa muito importante, muito motivadora, por isso mesmo na OBA são 50 mil medalhas que a gente distribui por ano, quase 5% dos alunos saem medalhistas na OBA. Na MobFog, no ano passado foram 154 mil alunos e distribuímos 10 mil medalhas. Esse ano já encomendamos 15 mil medalhas, ou seja, quase 10% dos alunos que participarem esse ano, 2020, né? É meio difícil, vão ganhar medalha, entendeu? Isso é muito motivador, sem dúvida nenhuma. Mas agora a última pergunta para o Henrique. A pergunta que não quer calar, Henrique. Você, recordista nacional, fogueteiro conhecido aí na cidade, organizador da Copa Sorocabana de Foguete, no futuro breve até organizador de uma Copa Paulista de Foguete, que é o estado que mais participa aqui da OBA e da MobFog. No entanto, você não está estudando uma engenharia aeroespacial, nem uma outra engenharia. O que você está estudando atualmente e como que você acha que o seu curso de graduação, você pretende de alguma maneira contribuir com o desenvolvimento aeroespacial no Brasil? Como é que é isso? Isso é bem interessante, sempre me perguntam sobre isso, porque eu não estou fazendo engenharia aeroespacial. E eu tenho uma experiência, o meu irmão, ele fez engenharia aeroespacial. E eu sei por ele, e não é, eu adoro espaço, tenho vontade de contribuir com o desenvolvimento, desenvolver tecnologia aeroespacial, mas pelo que eu soube dele, o trabalho era muito teórico e muito cálculo, o que para muitas pessoas é sensacional, só que eu gosto de pôr as coisas na prática. O que eu sempre amei sobre os foguetes era que eu podia ir lá desenvolver e testar. Então, com certeza, no setor aeroespacial tem muitas oportunidades e eu quero estar presente nelas. Não é à toa que eu quero continuar desenvolvendo as competições, mas eu acabei indo para a engenharia da computação, não porque eu não quero desenvolver algo relacionado ao setor aeroespacial, mas porque eu acredito que mesmo na engenharia da computação, eu posso desenvolver no setor aeroespacial e ainda em outras coisas. Óbvio que ainda tem muito cálculo, muita coisa,
assim como a engenharia aeroespacial, mas é mais por uma opção de eu poder desenvolver outras coisas ao mesmo tempo, mas com certeza foguete está no meu coração e eu quero continuar desenvolvendo coisas do tipo. Muito bem. Na verdade, todas as engenharias são extremamente utilizadas nas atividades profissionais de foguete. Foguete de todo tipo, né? O foguete científico, o foguete militar, de defesa, de ataque, né? A física, a matemática, a química, são todo o conhecimento humano e são necessários nas atividades aeroespaciais. E a computação nem preciso dizer, né, que é fundamental para fazer o foguete chegar onde ele chega, fazer o tanque de combustível lá, o primeiro estágio, descer, pousar em pé, como está ocorrendo atualmente com a SpaceX. Isso tudo é automação, computação, muita programação, e a gente precisa, claro, de gênios como o Henrique, dedicados nessa área, que com certeza vai contribuir muito nessa área profissional do Brasil e vai continuar contribuindo com a área de ensino, divulgação, popularização dos foguetes aí em Sorocaba, com a segunda Sorofog, assim que for possível, de repente o campeonato, a Olimpíada Paulista de foguete, né? Então, certamente, vamos ouvir muito, né, sobre o Henrique e seu sucesso, e o sucesso do Henrique vai ser o sucesso da educação aí em Sorocaba, de repente até em cidades vizinhas, no Brasil, de repente, né? Então, Henrique, te agradecemos enormemente a sua participação aqui no canal da OBA, né? Falando um pouco da sua experiência, da sua longa experiência, apesar da pouca idade, né? Longa e profunda experiência de sucesso, que certamente serve de exemplo para muitos alunos nesse Brasil afora, que está assistindo ou vai assistir esse vídeo, que vamos deixar guardadinho aqui no nosso canal, divulgaremos para os professores da UBA, todos, né? Então, você quer dar algumas últimas palavras antes de a gente fazer o encerramento? Eu gostaria de agradecer muito, principalmente você, Canali, que eu via muito, eu lembro no 9º ano, a primeira vez que eu fui participar da OBA, que eu pesquisava muito, eu entrava no Facebook, e eu lembro de uma vez que eu vi sobre entrevistas do tipo na página da OBA, falando sobre alunos que foram para uma internacional, e aquilo me motivava bastante, e um dia poder chegar num lugar como esse, e hoje poder estar falando aqui com você, sendo entrevistado, é algo que chega a me emocionar e é muito, muito legal. E recomendo todos a participarem da OBA, participarem da Mobfog, que abrem muitas oportunidades e corram atrás de conseguir a sua medalha. Muito bem, Henrique. Vamos parando por aqui, porque afinal de contas, contando aqui 71 minutos aí, embora a gente tenha atrasado um pouquinho, né? Mas com certeza já é quase 1 hora que a gente está aqui no ar, abusando da paciência aí dos nossos ouvintes. O Henrique certamente deve ter muita coisa para fazer, né? Apesar que está todo mundo de quarentena, né? Mas tem coisa para fazer. Eu aqui estou de quarentena, mas muita coisa sendo feita também. Então, agradeço a você, a todos os participantes, e espero encontrá-los numa próxima live, que talvez a gente convide um professor para vir falar aqui sobre as transformações que a participação na OBA ou na Mobfog impactaram nas suas atividades acadêmicas em sua escola. Então, um grande abraço a todos vocês. Tchau, pessoal. Tchau, Henrique. Um abraço, pessoal. Tchau.